para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Aleluia. Guia os meus passos pela caminhada. Sei que não estou sozinho. Você sabia que você não está só? Nele confiarei. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Sou o pastor Paulo Araújo, professor da EBD Classe dos Adultos, aqui na nossa Igreja Evangélica União Ministerial em Americana. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. A nossa revista é um guia para viver bem. O título da nossa revista hoje é Cobiça, Ilusão e Decepção. A nossa oração nessa manhã, que Deus possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, e que o Espírito Santo nos guie e nos oriente nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso título de hoje é Cobiça, mas nós vamos falar mais a cobiça relacionada com as riquezas. Aqui o nosso versículo-chave está lá em Provérbios 28:20, que diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Aqui no começo da revista tem uma definição de riqueza que diz que é desejo ardente de possuir bens materiais, honras, avidez e ambição desmedida de riquezas. Então, praticamente, nós vamos falar hoje sobre a cobiça relacionada a bens materiais. Então, pega a sua Bíblia aí, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. A cobiça é o 10º mandamento, que está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, aqui no início da revista, temos aqui uma pergunta para ser respondida, se é falso ou verdadeiro. Diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, então seria falso, porque na verdade o amor ao dinheiro sim é a raiz de todos os males. É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico. Falso, porque não há facilidade em ser um crente pobre ou rico, porque não é pecado ser rico, e não há facilidade se o crente é mais pobre ou mais rico. Depois embaixo, é pecado ser rico, seria falso também, não é pecado ser rico. O pecado é colocar as riquezas acima de pessoas e acima de Deus, não é pecado ser rico. Então nós vamos falar aqui praticamente, reconhecendo a realidade, uma maneira arriscada de enriquecer. Vamos falar um pouco sobre o jogo de azar, se é pecado fazer uma fezinha, se é pecado jogar na loteria. Depois vamos falar sobre descontentamento constante, né? Que nós vamos identificar as consequências dessa riqueza. A pseudo-confiança, uma vida improdutiva, exploração e socialização regressiva. E no final nós vamos falar sobre falência moral e fracasso espiritual da vida daqueles que se deixam dominar pela cobiça, pelas riquezas. Então, reconhecendo a realidade, você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, versículo 2, que diz que o rico e o pobre se encontraram. A todos fez o Senhor. Então, aqui no início diz que a pobreza, por vezes, é decorrente da insensatez do pobre que rejeita a instrução e a sabedoria, e que não se esforça para melhorar as suas condições de vida. Está ali em Provérbios 13, 18. Diz que Deus nos capacita a conquistar riquezas. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Lá em Deuteronômio 8, 18 diz que Deus dizendo a seu povo para que eles, quando entrassem na terra prometida, eles tinham que ter no coração e na mente que era Deus que dava condições, era Deus que os capacitava a possuir riquezas.
A palavra abençoar no Antigo Testamento significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. As riquezas podem ser fruto das bênçãos de Deus e assim não devem ser menosprezadas, mas aceitas com humildade, gratidão, sem nenhum sentimento de culpa ou constrangimento. Ali em 1 Crônicas 29, 12 e 14, Davi entendeu esse princípio. Quando ele estava ali agariando os materiais, ouro, prata, para a construção do templo. Ali ele diz no final do versículo, ele diz que tudo vem de ti e da tua mão todamos. Ou seja, ele entendeu que tudo vem das mãos de Deus. Ou seja, tudo que nós temos ou possuímos vem de Deus. E quando nós devolvemos, ou quando nós ajudamos a obra missionária, quando nós ajudamos o nosso próximo, é como se nós estivéssemos devolvendo a Deus. Então aqui diz que há valor e perigo tanto na riqueza como na pobreza. Muitas vezes a pessoa fala, puxa, mas será que é bom ser rico? Corre risco, ou o pobre corre risco? Mas não, diz que há valor e perigo tanto na riqueza quanto na pobreza. Diz que as riquezas podem libertar o rico de situações difíceis, nas quais o pobre nem entra. Ou seja, um roubo ou um sequestro. Provérbios 13, 8. Fala que o pobre dificilmente vai ser sequestrado, porque não vai ter com que pagar esse resgate. Aí diz que o rico domina sobre o pobre, lá em Provérbios 22, 7. Mas quem julga a causa do pobre e do oprimido é o Senhor. Provérbios 22 ou 23. Então, há perigo dos dois lados. O pobre também, às vezes ele acha que nunca vai ser sequestrado devido a ele não ter condições de pagar o resgate. E o rico também, que domina sobre o pobre, ele corre esse risco também, de ele agir com injustiça sobre o pobre, e quem julga a causa do pobre é o próprio Deus. Então o tópico 2 diz a maneira arriscada de enriquecer. Investir aquilo que possuímos de maneira sábia e justa, quer seja pouco ou muito, é responsabilidade nossa. Está ali em Mateus 25, 14 e 30, quando fala a parábola dos 10 talentos. A responsabilidade nossa de investirmos de maneira justa. Contudo, a especulação com o dinheiro, jogos, por exemplo, na tentativa de lucrar apressadamente sem esforço, pode nos trazer danosas consequências. Ou seja, muitas pessoas que dormiram ricas e acordaram pobres. Ou seja, talvez entrar em algum tipo de jogo, algum investimento especulativo, né? Fizeram todo o investimento que tinha e de repente, devido a alguma consequência, eles dormiram ricos e acordaram pobres. Então fala que as consequências são muito danosas. Quantas pessoas já se suicidaram, já tiraram suas próprias vidas devido a perder todo o seu investimento nesse tipo de investimento. O objetivo único e imediato dos jogos de azar é econômico. Nesse tipo de jogo, todos apostam dinheiro para que um ou poucos possam ganhá-lo, sem qualquer critério de inteligência ou habilidade. Qualquer tipo de jogo que se enquadre neste princípio é jogo de azar. Então daqui a pouco nós vamos falar o perigo do jogo de azar, se é pecado ou não o crente fazer uma fezinha aí, ele jogar na loteria federal. Depois o terceiro tópico fala identificando os riscos e as consequências. Descontentamento constante. Fala que está registrado em Provérbios 30, 15. Está lá também em 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 5 a 8. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 8, nós, quando lemos, né, tendo com que nos cobrir ou nos vestir e comer, estejamos contentes. Não está dizendo que nós não devemos procurar melhora de vida ou devemos investir em conhecimento, em estudar para melhorar de vida. Não, nós devemos estar contentes com aquilo que Deus nos dá. Deus nos dá capacidade, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá dom, habilidades para adquirirmos riqueza. A pessoa cobiçosa sempre quer mais.
como um sanguessuga. Diz que quem não aprende a ser feliz com o que tem, nunca chegará à felicidade com aquilo que ele vier a ter. Esse descontentamento é motivado pela cobiça, que podemos definir como desejo veemente e imoderado de possuir, a ambição e ganância por riquezas. Quando somos atraídos e seduzidos por ela, o fim é desastroso. Depois você pode ler em Provérbios 28, 22. E diz para a gente tirar da nossa linguagem o vocabulário de lamento, tristeza, frustração e reclamação. E dê graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado, pois a fonte de alegria não é o que você tem. Nós temos que ter em mente que nós devemos parar de reclamar, acharmos que somos frustrados por não termos uma riqueza muito grande, ou ficar se lamentando. Não, diz que nós temos que dar graças a Deus por tudo aquele que Ele tem nos dado. Ou seja, que Deus, na sua palavra, nos ensina que a fonte de alegria do homem, tudo aquilo que Deus tem nos dado, não é por aquilo que nós temos, mas sim por aquilo que nós somos, o nosso caráter, nossa índole, a nossa integridade. Isso sim nos traz a verdadeira felicidade. A riqueza não traz felicidade. Nós temos que entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é estar contente com aquilo que Deus tem nos dado. Depois o tópico 2 fala da pseudo-confiança, está ali em Provérbios 18, 10 e 11, fala que o que você faria se você ganhasse 2 milhões? Imaginou? Aí fala para nós ler Provérbios 11, 28, que diz que aquele que confia na sua riqueza cairá. Depositar a nossa confiança na segurança que as riquezas supostamente trazem faz-nos murchar, secar e até cairmos como uma folha de uma árvore. Essa confiança nas riquezas pode nos levar a um pseudo-autossuficiência e, consequentemente, pode fazer com que venhamos a negar a Deus. Ainda como reflexo dessa distorção, podemos ser presunçosos a ponto de pensarmos que nós podemos ajudar a Deus e que Ele depende de nós para realizar os seus propósitos. Então falou pseudo-confiança, ou seja, o livro de Provérbios está ensinando que aquele que confia nas suas riquezas cairá. E o homem é presunçoso ao ponto de dizer que Deus precisa dele para realizar os seus propósitos. Não, nós não devemos confiar nas nossas riquezas, nós devemos confiar somente em Deus. Depois o tópico 3 aqui fala que uma vida improdutiva, está lá em Provérbios 12, 11 e Provérbios 13, 11. Abra sua Bíblia em Provérbios 12, 11. Vamos ver o que está escrito. Provérbios 12, 11 está escrito: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos estará em juízo. Olha que palavra maravilhosa. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Ou seja, nós devemos trabalhar. O homem foi feito para trabalhar. Ele vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Na definição de jogos de azar, vemos que esse tipo de atividade não faz uso da inteligência e dos talentos ou dos dons que Deus tem nos dado. No A da sua revista diz que Deus deu ao homem a incumbência de trabalhar e ser produtivo. Lá em Gênesis 2,15 diz que quando o homem formou um jardim no Éden, ele colocou o homem ali para trabalhar. Então quer dizer que o trabalho antecede a queda. Muitos falam que o trabalho é uma maldição, mas não. O trabalho ele antecede a queda. Diz que o trabalho dignifica o homem. B. Os competentes serão honrados. Provérbios 29. Provérbios 22, 9 diz que o homem diligente será colocado entre os reis, não será colocado com os de baixa renda. Então aqui diz que no ser trabalhar no presente com os olhos no futuro, preparando-se para as mudanças, é a forma saudável através do qual o Senhor pode enriquecê-lo no tempo certo e fazer dessa riqueza uma bênção para muitos. Provérbios 10, 22 nos ensina que a bênção do Senhor é quem enriquece
e ele não acrescenta dores. Então, ou seja, quando você busca trabalhar de forma honesta, estudar, usar os dons que Deus te deu, aquilo que Ele te capacitou com talentos e habilidades, você tanto vai prosperar como vai ser uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Depois, no tópico 4 aqui, está dizendo que a exploração e socialização regressiva. Diz que os jogos de azar são responsáveis por muitos males sociais, emocionais e espirituais do povo. Um dos primeiros efeitos é o empobrecimento. Há pessoas que são cativadas pelo vício e diariamente estão jogando. E como só um ou poucos ganham, há pessoas que passam a vida toda jogando sem ganhar. Os pobres gastam em loteria aproximadamente o mesmo que pessoas de classe média, mas por terem menos dinheiro, maior percentual de seus ganhos vai para a loteria. O apóstolo Paulo nos fala do lícito e do conveniente, ali em 1 Coríntios 6,12, 10, 23 e 24. Isto é, as coisas podem ser legais, mas nem sempre a lei é moral e está de acordo com os princípios de Deus. Então fala que as pessoas estão investindo em loterias devido a ter um ganho fácil, e aqui está dizendo que pessoas passam a vida inteira jogando sem ganhar uma única vez. Então a pergunta, será que o cristão ele pode jogar na loteria, ele pode fazer uma fezinha? Nós entendemos que o cristão, se ele for procurar na Bíblia um versículo que está falando sobre que ele não deve jogar na loteria federal, ele não vai encontrar. A Bíblia, ela não vai dar um versículo falando sobre a proibição de jogar na loteria federal. Não existia Mega Sena naquela época. Mas nós temos que entender que o princípio de Deus é o homem trabalhar, o homem adquirir riquezas honesta. E quando nós tentamos pela cobiça de ganhar um dinheiro fácil, nós caímos no pecado da cobiça. O jogar em si, você vai ver que não há pecado, mas o pecado está no motivo por que eu estou jogando. Se a minha suficiência é Deus, se nós dependemos de Deus, Deus é o nosso provedor, mas muitas vezes nós queremos ir para esse ganho fácil. É fácil, vamos jogar aí na loteria, da noite para o dia, vamos ficar ricos, vamos ficar bilionários. Isso é uma ilusão. Eu estava vendo a Igreja Católica ali no Catecismo, ali, se você vê ali no parágrafo 2413, fala que o jogar em si não é pecado, segundo nossos irmãos da Igreja Católica. Mas lá está ensinando que se você deixar de comprar o necessário para casa, para sua família, para investir em jogo, aí você entra no pecado. Você entra nesse pecado. Se você for um viciado em jogos, você entra no pecado do vício. Então não vai encontrar um versículo, né? Não está explícito ali na Bíblia esse versículo sobre jogos de azar, mas você vai encontrar princípios que falam que você não deve ser levado pela cobiça da riqueza fácil. Você não deve ser levado por esse tipo de ganho ilícito. Muitos até têm falado, não, mas eu vou jogar, se eu ganhar, vou dar meu dízimo, né? Eu vou enriquecer aí, quem sabe, muitas pessoas, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar os pobres. Isso é uma ilusão que nós muitas vezes colocamos na mente. Tentar burlar o sistema para que as pessoas não venham nos criticar. Falar, não, se eu ganhar, eu vou ajudar. Se eu ganhar, eu vou fazer isso ou aquilo. Não, nós devemos ter em mente que nós vamos quebrar esse princípio, que é o princípio da dependência total de Deus. Eu estava vendo algum tipo de religião também, está dizendo que esses jogos de azar aí, ele diz que se eles jogar não é tido como um azar, se ele ganhar é tido como sorte, não uma sorte, mas sorte. Eu estava vendo uma outra pessoa dando uma definição, falou jogos de azar, diz que a palavra azar veio do espanhol e diz que ela foi mal interpretada. Nós colocamos aqui má sorte, mas ele diz que azar é apenas
probabilidade. Então, as pessoas que jogam têm uma probabilidade de ganhar, né? Ele vai ganhar. Aí, tipo que azar daquele que perdeu. Então, nós entendemos como cristãos que nós devemos evitar esse tipo de jogo de azar. Ou seja, se nós nos declaramos cristão, nós declaramos que nós temos que ser modelo e exemplo para aqueles que estão de fora. Nós devemos com certeza deixar essas coisas para trás. Depois aqui nós vamos ver aqui, seguindo aqui nossa revista, tem aqui o fracasso espiritual. Nós vamos ver sobre o fracasso espiritual. Diz que o nosso relacionamento pessoal com Deus, ele é abalado quando nós dizemos a seguinte frase: vou fazer uma fezinha. Essa fezinha, na remota probabilidade de ganhar, pode afastar-nos da fé no Pai bondoso, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Está ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz o seguinte: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então eu vim aqui direto no fracasso espiritual, só para dar continuidade, falando sobre o jogo de azar. Então quando nós dizemos, vou fazer uma fezinha, é um diminutivo da fé. Muitas vezes nós estamos fazendo um diminutivo daquela fé que nós temos, a fé no único Deus verdadeiro, para que Ele que nos dá todo tipo de riqueza. Quando nós vamos fazer uma fezinha, nós estamos dando a entender que não vamos depender mais de Deus, e sim nós vamos depender de fazer uma fezinha e de repente nos tornarmos milionários. Mas aqui, se você voltar um pouco na revista aqui, vai falar sobre a falência moral daqueles que são levados pela cobiça. Diz que o significado da palavra desonesto é algo que tem causado dano ou prejudicado alguém. Em Filipenses 4, 8, 9, Paulo dá algumas regras para aquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Algumas dessas regras são cabíveis no caso do jogo de azar. Tudo que o nosso pensamento deve ocupar deve ser o seguinte: algumas dessas regras são cabíveis no caso do jogo de azar. Tudo que é justo. Ora, é justo que eu deseje o que é do meu próximo, ou seja, eu desejo que ele perca e eu ganhe. Este, aliás, é um conceito de justiça. Dar a cada um o que lhe é devido. Seria honesto eu participar de um esquema que se torne uma tentação para viciar pessoas e sempre apostar seu dinheiro para perder? E é disto que fala Paulo em 1 Coríntios 10, 24, quando ele diz: ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim o do seu próximo. Se alguma virtude há, a virtude numa atividade que fomenta o suborno, a fraude, a extorsão, a ruína ou até mesmo o suicídio. Se algum louvor existe, há algum louvor pela inteligência especial do ganhador ou por sua habilidade? Se não há nada disso, não devemos pôr nisso o nosso coração. Depois, seguindo aqui, fala que o fracasso espiritual das pessoas que são levadas pela cobiça da riqueza. Fala que, com certeza, o nosso relacionamento pessoal com Deus ele é afetado. Depois, o nosso relacionamento com a igreja, usar da liberdade cristã, envolvendo-se com jogos, pode levar os crentes mais fracos a tropeçar. Ali em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. Quando Paulo diz que nós não podemos usar a nossa liberdade cristã para fazer as outras pessoas tropeçarem. Ou seja, ali Paulo escreve, né? Se comer carne fazer com que alguém tropece, ele iria deixar de comer carne, no sentido figurado, ou seja,
Se eu vou jogar algum tipo de jogo de azar, ou de repente eu ganho, a notícia vai correr, ó, o irmão fulano de tal ganhou na loteria. Se vai fazer com que pessoas vão tropeçar, vão escandalizar, jamais devemos partir para esse lado. Depois fala que abala o nosso relacionamento com a igreja. Usar da liberdade cristã envolvendo-se com jogos pode levar os crentes mais fracos a tropeçar. Depois, o nosso relacionamento para com os não crentes pode ser um mau testemunho, servindo como escândalo e como incentivo. Em 1 Coríntios 9, 19 a 21, fala que nós não devemos escandalizar. Tudo aquilo que for servir de escândalo para os nossos irmãos, nós devemos deixar. Então, se a cobiça pela riqueza, a riqueza desonesta, a riqueza por jogos de azar, por investimentos especulativos, se vai fazer com que alguém possa tropeçar com esse mau testemunho, nós devemos deixar de lado. A conclusão da nossa revista diz que vivemos dias em que todos os anseios do homem têm um referencial econômico. Esse é o único valor da sociedade que aguça ainda mais a cobiça do homem. Para essa mentalidade, as virtudes como lealdade, fidedignidade, honestidade, honra têm seu preço, basta saber qual é. A ênfase do livro de Provérbios não recai sobre a prosperidade material, mas sim sobre a felicidade. O contentamento é a alegria de uma vida bem ordenada e disciplinada. O livro destaca o valor insuperável da sabedoria, especialmente em comparação com o valor transitório das riquezas. A proposta bíblica equilibrada está em Provérbios 38, que diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Diz que essa deve ser a nossa oração, pedindo a Deus para que Ele não nos dê nem a pobreza e nem a riqueza, e sim o pão de cada dia para que for necessário. Então nós aprendemos com o livro de Provérbios um rápido resumo do que é a cobiça por bens materiais, que tem levado muitos ao suicídio, tem levado muitos a escândalo, muitos a usar de maneira ilícita, porque a cobiça por riqueza tem tomado conta dos corações. Mas que nós possamos entender e colocar a palavra de Deus em prática, que nós devemos depender exclusivamente do nosso Deus. Ele é o nosso provedor. Não devemos querer ser autossuficientes, não devemos entrar na pseudo-confiança de acharmos que nós somos autossuficientes. Não, nós dependemos do nosso Deus. E nós, como cristãos, nós temos que ter em mente, não existe riqueza fácil, não existe ganho fácil, não existe... muitas vezes pessoas têm caído aí em alguns charlatões, têm enganado pessoas com promessas fáceis de você investir ali 1.000 e levar 1 milhão. Não existe riqueza fácil. Nós sabemos que Deus ele deixou essa ordem, esse imperativo para nós, que nós devemos trabalhar e trabalhar honestamente. Então nós entendemos que o homem ele pode enriquecer, mas passa pelo menos por 3 princípios básicos, que é, primeiro, ele tem que trabalhar, dá trabalho, tem que trabalhar. Segundo, ele tem que fazer um bom investimento, um investimento honesto. E terceiro, ele tem que ser fiel a Deus. Nós lemos em primeiro, ali no livro de Provérbios 28, 20, que o homem fiel será ricamente abençoado, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Tenha um bom domingo, Deus os abençoe, até a nossa próxima aula. Lâmpada